Diante de situações complicadas, situações difíceis, as pessoas não entendem o agir de Deus, não entendem que Deus está agindo, mas não é da nossa maneira. Este é o nosso estudo de número 692 e você é muito bem-vindo a mais um estudo aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Caso você ainda não esteja inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. Faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais. E nós veremos sobre o agir de Deus logo após a nossa vinheta. Tem uma coisa que é muito importante, nós precisamos confiar no Senhor, mesmo sem entender o agir dele. Vamos ao nosso tema. Quando não entendemos o agir de Deus. O nosso texto base está em Provérbios capítulo 21, verso 30. Não há inteligência alguma, nem conhecimento algum, nem estratégia alguma que consiga opor-se à vontade do Senhor. Muitas vezes nós não entendemos o agir de Deus nas situações que vivemos, porque não queremos viver aquela situação. É muito compreensivo, mas muitas pessoas pensam em desistir por não entender o que está vivendo naquele momento. A Bíblia nos dá muitos exemplos dos servos do Senhor que aprenderam a viver na dependência de Deus. Eles não fracassaram, eles não desistiram da fé. Eu vou meditar com vocês trazendo alguns exemplos, mas exemplos conhecidos, pois é necessário nós compreendermos que Deus, Ele está sempre no controle, agindo da forma que Ele quiser, porque Ele é Deus. Salmo 116, verso 7 fala: retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Muitas vezes nós achamos que ser bom tem que ser do jeito que nós queremos. Quando a pessoa é do jeito que nós queremos, a pessoa está sendo bom para nós. E nós fazemos isso para o Senhor. Mas o Senhor, independente de nós compreendermos Ele ou não, Ele é bom o tempo todo. A bondade do Senhor é uma das características de Deus. Atos capítulo 14, verso 16 e verso 17. Em tempos passados, Ele permitiu que todas as nações andassem segundo seus próprios caminhos. No entanto, Deus não ficou sem dar testemunho sobre sua própria pessoa, pois demonstrou sua bondade enviando-vos do céu as chuvas e as estações das colheitas, cada um a seu tempo, concedendo-vos sustento com fartura e enchendo-vos o coração de alegria. Aí o que as pessoas pensam? Deus é bom, está acontecendo tudo naturalmente, a minha vida está numa rotina tranquila. Realmente Deus é bom, mas nós vamos ver na palavra de Deus através de vários exemplos. Eu vou começar com Sadraque, Mesaque e Abednego, de homens que foram fiéis ao Senhor. E eles passaram por muitas provações. No caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, eu quero mostrar para você que ele não se prostrou diante de uma imagem que o rei Nabucodonosor levantou, e as pessoas que não se prostravam diante daquela imagem deveria ser jogado na fornalha de fogo ardente. Daniel capítulo 3, verso 15. Agora, pois, se estáis prontos quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de folhas e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que eu fiz? Bom é. Mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Mesmo eles ouvindo que o rei Nabucodonosor estava falando, eles já estavam diante da presença do rei Nabucodonosor, porque eles não se prostraram, eles não adoraram
adoraram aquela imagem que o rei mandou fazer. E os amigos de Daniel estavam tendo a segunda oportunidade para que eles não fossem jogados na fornalha de fogo ardente. Olha como o rei Nabucodonosor estava sendo bonzinho, mas eles foram fiéis a Deus, não ao homem. Eles fizeram aquilo que Deus havia ensinado a eles através da palavra. Deus, ele não impediu eles de serem jogados na fornalha ardente, não, mas ele impediu que eles fossem, que eles sofressem queimaduras e até mesmo a morte, porque Deus mandou o anjo dele estar com aqueles jovens. Vamos conferir? Daniel capítulo 3, verso 24 e verso 25. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados, ou seja, amarrados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo, olha o que o rei respondeu para eles: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. O rei mandou eles ser jogados, amarrados, e quando o rei olha para o que estava acontecendo, eles estavam soltos, não sofreram dano nenhum, e o 4º homem estava com ele na fornalha, e o 4º homem mostrou que o Senhor era com eles. Outro exemplo de Daniel. Daniel, ele tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia, mas certa vez o rei Dário foi incentivado a mandar para a cova dos leões todos aqueles que fizessem alguma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, a não ser somente ao rei Dário, e o prazo era de 30 dias. Ah, Daniel, aquele homem fiel, aquele homem que temia a Deus, ele não deixou de orar ao Senhor, não. Deus, ele também não impediu de Daniel ser jogado na cova dos leões. Daniel capítulo 6, verso 22 e verso 23, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Deus não impediu Daniel de ser jogado na cova dos leões, mas Deus mandou um anjo. Deus mostrou para Daniel, Deus mostrou para o rei Dário que o Senhor estava com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vamos ver outro exemplo que você vai entender que Deus, ele tem a forma dele agir. Vamos lembrar de Estevão. Estevão era um homem que falava do amor de Deus que foi revelado através de Jesus Cristo. Enquanto ele falava, os que criam em Jesus como um Messias, como Filho do Deus vivo, foi um número que cresceu. Aqueles homens lá da sinagoga que ouviam Estevão falar, vieram confrontar Estevão, mas não podiam resistir a Estevão. Sabe por quê? Porque Estevão falava cheio do Espírito Santo. Atos 6, verso 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Aqueles homens não conseguiam resistir a Estevão, confrontar a Estevão, porque o Senhor era com Estevão. Mas sabe o que eles fizeram? Eles pagaram falsas testemunhas e Estevão foi julgado pelo conselho e foi condenado. Sabe o que Estevão falou para aqueles homens? Estevão falou que Jesus era o Messias, era o Filho do Deus Altíssimo, e eles ficaram muito enfurecidos a ponto de quererem apedrejar Estevão. Mas enquanto eles estavam enfurecidos, Estevão estava olhando ao céu, cheio do Espírito Santo. Estevão teve o privilégio de ver a glória de Deus. Atos capítulo 7, versos 55 e verso 56. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava
estava à direita de Deus e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Aqueles homens ficaram horrorizados, ficaram indignados, ficaram assim tremendamente irritados e eles apedrejaram a Estevão. Deus não impediu Estevão de ser apedrejado, não, mas Estevão teve o privilégio de ver a glória de Deus e de ver Jesus no céu. Dá para você entender? Nós podemos passar por sofrimentos, mas nós temos o privilégio de caminhar com nosso Senhor. Nós temos o privilégio de estar sendo sustentado, de podermos sentir a presença e o cuidado do Senhor, a provisão do Senhor conosco. Podemos falar sobre Paulo. Antes de Paulo aceitar a Jesus, Paulo ele esteve presente no momento em que Estevão estava sendo apedrejado, mas quando ele se encontrou com o Senhor Jesus no caminho de Damasco, oh, aleluias, a vida dele foi transformada, ele se tornou um apóstolo dos gentios e certa vez ele estava com Silas e eles pregavam lá na cidade de Filipos. Até Lídia, uma mulher, foi uma das convertidas ao Senhor Jesus. E certa jovem com espírito de adivinhação, ela ia atrás deles. Ela testificava que eles eram homens de Deus. Vamos conferir Atos capítulo 16, verso 17. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Aí você pode olhar e falar assim: que legal, olha, uma mulher com espírito de adivinhação estava falando, testificando quem realmente eles eram. Mas foi um dia, foi outro dia, Paulo chegou a ficar perturbado porque estava sendo assim diversos dias. Sabe o que ele fez? Ele repreendeu aquele espírito em nome de Jesus. E aquele espírito de adivinhação, ó, saiu. Os donos daquela jovem mandaram prender eles. Eles foram açoitados e foram levados à prisão. Atos capítulo 16, verso 23 e 24. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Deus não impediu de que Paulo e Silas fossem açoitados, Deus não impediu de que eles fossem presos, mas Paulo e Silas, ao invés de ficar olhando o sofrimento, de murmurar, eles fizeram ao contrário, eles louvavam, eles oravam e eles viram o agir de Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Atos 16, verso 25 e 26. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Eles abençoaram aqueles que estavam ouvindo. A presença do Senhor foi maravilhosa. Deus usou aquela situação, a fidelidade de dois servos de Deus levou à libertação de muitos e muitos foram salvos. Eu quero concluir este estudo lembrando, já que eu estou falando de cárcere, já que eu estou falando de prisão, sabe de quem? De Pedro. Pedro, certa vez, ele foi guardado por vários soldados. Quem mandou prender ele? Herodes já havia matado Tiago, irmão de João. Ele estava determinado a matar também a Pedro. Sabe o que a igreja fazia? A igreja orava. E olha o que aconteceu em Atos capítulo 12, verso 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele, por Pedro. A quem? A Deus. E Deus mandou um anjo, e este anjo tirou Pedro da prisão. Eles passaram por 4 quaternos de soldado, então deveriam ter 16 soldados
guardando a Pedro, e eles passaram por todos. Atos capítulo 12, verso 11, Pedro, tornando-o a si, porque ele achou que era uma visão, ele disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Sabe o que o povo dos judeus esperava? Que Pedro fosse morto no dia seguinte. Deus não impediu a Pedro de ser levado para a prisão, assim como Deus não impediu Herodes de matar a Tiago, irmão de João, mas Deus, ele agiu. Deus, ele é soberano, ele age de acordo com a vontade boa, agradável e perfeita. Deus, ele tinha enviado um anjo, a igreja orava e eles viram a resposta da oração. Deus, ele é maravilhoso, ele é misericordioso, ele agiu, mas ele age hoje ainda a favor dos filhos dele. Muitos não entendem, mas Deus não deixou de ser soberano. Muitas vezes realmente não entendemos o agir de Deus, mas nós temos uma mente limitada, mas precisamos confiar, precisamos crer, precisamos entender que independente da situação que nós estamos vivendo, não estamos vivendo só. O Senhor nos sustenta, o Senhor é conosco. Olha o que diz Isaías capítulo 26, verso 4, e eu vou concluir com esse versículo: confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor é a rocha eterna. O profeta Isaías fala: confiem, não é só nos momentos bons, não, é em todos os momentos, é para sempre no Senhor, porque o Senhor é Ele que é a nossa rocha, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá a vitória. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.